Olá pessoal, bom dia para todo mundo, um ótimo sábado e um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe. Pessoal, eu não sei o que é que deixa a gente mais mordido, mais puto, se é a cara de pau do Flávio Rachadão, ele achar que o povo brasileiro é burro, ou ele ser um total idiota, apesar de ser pilantra, ladrão, ele também é um idiota. Burro, ele é. Porque ele foi aos Estados Unidos pedir para o Trump taxar o Brasil, fazer toda aquela baboseira que ele fez, todo mundo já sabe. Agora, ele mandou uma carta para o Donald Trump, para o Marco Rubio, secretário dele, segundo ele, pedindo para que tire as taxas, porque vai prejudicar o povo, vai causar inflação, vai causar desemprego. Ele deveria ter pensado nisso antes. Só que assim, não é nada disso. A taxação, as tarifas, os tarifaços, como eles fazem, como eles falam em cima dos produtos brasileiros, afeta diretamente o povo estadunidense, o consumidor estadunidense. E eles é que vão pagar mais caro porque a mercadoria vai chegar lá, os produtos vão chegar lá muito caros. É o que vai acontecer. No Brasil, poderia, se exportasse menos, aí o Brasil, talvez, alguns setores tinham que diminuir a produção e tal, mas não vai acontecer nada disso porque existem outros compradores. O Lula fez outros acordos comerciais com muitos países e isso aí não vai afetar em nada. O que o Brasil exporta para os Estados Unidos torna-se quase irrisório, porque o que interessa a eles, eles não taxam. É café, carne, peças para avião, essas coisas todas eles não taxam, porque a maioria dos aviões, uma grande maioria dos aviões que voam dentro dos Estados Unidos, são todos aviões da Embraer, então as peças vão todas do Brasil. Enfim, vai afetar o lado deles. Só que nessa carta que ele mandou para o Marco Rubio, olha o que esse cara está falando. Além de falar, deixar bem claro, quando ele foi a primeira vez, de entregar tudo que for possível do Brasil para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos fiquem independentes da China, foi o que ele falou. A independência dos Estados Unidos da China em relação comercial depende de produtos que os Estados Unidos não têm, a China tem e o Brasil também. Enfim, ele deixou bem claro que ele abriria as pernas de tudo para ajudar os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil se tornar realmente um quintal dos Estados Unidos, como o Donald Trump acha que a América Latina toda é um quintal dos Estados Unidos. Basta ver o que o Milei fez na Argentina, né? Ele está autorizando até que estrangeiros comprem terra na Argentina. Aí vocês imaginaram? O cara vai comprando terra, daqui a pouco a Argentina quase toda não é mais da Argentina, são de outros países e os argentinos vão viver em terras, num país que não pertence mais ao povo argentino. É isso que o Milei está fazendo, é isso que esses canalhas querem fazer no Brasil, só que no Brasil não vai acontecer isso. Só que na carta que ele mandou para o Marco Rubio, presta atenção, ele deixou bem claro, se os Estados Unidos interferirem nas eleições no Brasil, fizeram o que puderem fazer para atrapalhar, para ferrar o presidente Lula, para atrapalhar as eleições, que eles, literalmente, o que ele vai fazer? Ele vai escolher algumas pessoas, vai mandar aos Estados Unidos para que o governo, as pessoas que vão fazer parte da transição do governo, quando um cara é eleito, ele deixou bem claro que vai ficar a critério dos Estados Unidos. Olha o que esse canalha está fazendo. Olha o que esse cara está fazendo. Quer dizer, o Brasil vai ser governado, se um canalha desse chegasse à presidência da República, o Brasil seria governado por membros do governo americano. Foi o que ele deixou bem claro, não tenho dúvida disso. Só que na resposta à carta dele, primeiro, o Marco Rubio deixou bem claro que ignorou totalmente o pedido dele de tirar a taxação, que isso é uma palhaçada que ele está fazendo, vai pedir para o cara ferrar e depois vai pedir para tirar o anzol. Não, então assim, ignorou. E outra parte, quando foi falando do governo, o Marco Rubio falou o seguinte, que o governo americano vai fazer o possível para ter um bom relacionamento comercial com as pessoas que foram eleitas pelo povo brasileiro para governar o Brasil. Deixou bem claro isso na carta dele. Então ele não é burro, entendeu? Ele deixou bem claro, não vamos nos meter nisso aí, mas nem que a vaca diga amém de joelho, seu canalha. Ele quis falar isso por Flávio Rachadão, seu traidor da pátria, seu traidor do seu país. Porque se
se tivesse algum membro do governo americano, algum senador, deputado, seja quem fosse, em outro país qualquer, imagine um cara sair dos Estados Unidos lá para a China para conspirar contra os Estados Unidos lá na China. Primeiramente, o chinês encara a traição de um membro de um país, é condenado à morte. Nos Estados Unidos também é. O cara é condenado à morte, no mínimo a prisão perpétua, dependendo do que ele fizer. Então, tudo isso que o Edu Bananinha, o Figueiredo e o Rachadão já fizeram contra o Brasil, eles já tinham sido condenados à pena de morte há muito tempo. É assim que eles encaram. Mas não vai acontecer isso, porque esses canalhas não vão chegar ao governo no Brasil, claro que não. Agora, o que nós não podemos esquecer é que há esse risco. A única alternativa que eles têm, que a família Bolsonaro tem, os filhos do Bolsonaro e os filhos dele têm, de se livrar da cadeia, de se lascarem, é se um deles chegar ao poder, ou algum canalha ali que esteja ao lado deles, como o Caiado falou, se for eleito, que não vai ser também, a primeira atitude dele vai ser anistia geral restrita, principalmente para o Bolsonaro. É o que o canalha fala, e ele não vai conseguir isso. Mas esse risco a gente corre. Depende de nós, eleitores brasileiros, agora em outubro, votarmos em pessoas que são avesso a entregar o nosso país para os Estados Unidos e qualquer país que sejam avesso a isso, que sejam realmente patriotas, que sejam pessoas que vão trabalhar em prol do trabalhador brasileiro, em prol do pobre brasileiro, e também, sim, claro, do Brasil de um modo geral. Empresários, sim, nós temos que entender que é o trabalhador que gera a renda. Mas o trabalhador precisa dos grandes empresários para trabalhar. Enfim, eu acho que tem que haver aí um consenso e nada dessas radicalizações como os bolsonaros pregam, como se sempre o Lula fosse avesso. Ele vai participar agora no dia 6, segundo ele, vai participar do evento que vai acontecer nos Estados Unidos para falar de relações comerciais, do comércio de um modo geral, de exportações. Ele vai lá para defender o Brasil, o cara vai lá pedir para taxar o Brasil, para ferrar o Brasil, agora diz que vai participar de um evento, ele foi convidado. Não, ele não foi convidado. Esse evento é aberto a qualquer pessoa, qualquer empresário brasileiro que quiser ir participar desse evento para ver o que está acontecendo aí, pode ir. Ele não tem nada como ele está falando que eu vou ali para defender o Brasil. Não, o que eles querem é ferrar o Brasil, o que eles querem é entregar o Brasil para os Estados Unidos, o que eles querem é lamber as botas do Trump para ser um pouquinho mais educado, que eles vão lamber outras coisas, o que eles querem é isso. Só que não vão conseguir, porque eles estão ficando cada dia mais ferrados, cada dia mais perto da cadeia, como o irmão dele já foi condenado, daqui a pouco é considerado fugitivo, vai entrar na lista da Interpol, e outros que estão lá também vai acontecer isso. Mas não esqueçamos nunca, vamos varrer essa corja maldita de canalhas, de lacaios, para a lixeira da política brasileira. Tenham todos um bom dia, um excelente final de semana, que Deus nos abençoe.